Olá! Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre as atribuições, do agente comunitário de saúde. Numa aula anterior a gente falou um pouco sobre o trabalho que é do agente comunitário e do agente de endemias. E hoje a gente vai falar especificamente sobre aquilo que está na PNAB, na Política Nacional de Atenção Básica, descrito como tarefa do agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde ele tem que trabalhar conhecendo quem são os indivíduos, quem são as famílias que estão na sua área, na sua área adscrita, então na sua microárea, ele tem que conhecer eles. Quem são, qual é a idade, quais são os problemas de saúde que cada um tem, quais são os hábitos de cada um, quantos gestantes, quantas pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, outros tipos de problemas, quem são acamados, quais são os idosos frágeis, Então, reconhecer tudo isso é um trabalho específico do agente comunitário de saúde. Essas informações têm que estar disponíveis. Para isso, ele vai coletar informações, vai utilizar alguns instrumentos, alguns formulários específicos, para poder fazer esse controle dos dados específicos que ele necessita ter na ponta da língua, saber bem certinho quem são. Numa outra aula mais para frente a gente vai falar um pouco sobre os mapas, e a importância deles. Deve registrar então todos os dados, saber quem tem criança recém-nascida em casa, quais foram os óbitos, por que causa aconteceram esses óbitos, então quais são as doenças que principalmente acometem a sua população, que causam doença e morte também, e levar em consideração sempre o sigilo. A gente vai ter um módulo só para falar sobre a questão da ética, mas já adiantando também, o agente comunitário tem que saber de tudo, mas ele só vai falar sobre isso quando ele estiver em reunião com a equipe, quando ele tiver realmente necessidade de falar sobre isso. Fora isso, ele conhece a realidade de todas as famílias, mas ele não deve manter essa informação sendo divulgada para todo mundo. Essa informação ela tem que ficar em sigilo realmente, a não ser que alguém da equipe precise dessa informação para que possa planejar e realizar o seu trabalho, tá bom? Além disso, então, deve realizar ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população. A gente já falou numa outra aula que o agente comunitário é a ponte entre a comunidade e a unidade básica de saúde, E deve informar também os usuários sobre as datas, e os horários dos exames, das consultas que foram agendadas, para que esses pacientes possam participar dessas consultas, e realizar o acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz, relação aos agendamentos, ao acompanhamento, às desistências. Então, se alguém desistir, isso tem que ser informado, trabalhar muito com a população isso. Se alguém desistir de alguma consulta, isso tem que ser informado, porque aí outra pessoa pode consultar. A gente pode antecipar a consulta de alguém, fazer algum encaixe, alguma coisa, para que não se perca, aquele horário. E exercer outras atribuições que possam ser imputadas a ele por lei, Então, se tiver alguma legislação específica, ele vai ter que seguir também. E aí, aqui nós temos um assunto que é novo, isso aqui entrou na nova PNAB, Poderão ser consideradas ainda atividades do agente comunitário a serem realizadas em caráter excepcional. Então, isso aqui não é uma rotina, mas pode acontecer, desde que ele seja, assistido por um profissional de nível superior, geralmente um enfermeiro, e tenha sido treinado especificamente para poder fazer aferição de pressão arterial. Então, ele pode verificar a pressão arterial, inclusive no domicílio das pessoas, Isso vai ajudar, principalmente se não tiver uma equipe disponível para ir até a casa das pessoas, para ir visitar. Realizar a medição da glicemia capilar, Para isso tem que ser disponibilizado o equipamento necessário, treinamento, luva, tudo certinho para ele poder fazer com segurança. Realização de aferição de temperatura axilar, Então, basicamente os sinais vitais, e realização de curativo, Aquele curativo, principalmente aquele curativo que é mais simples, que é de ponto cirúrgico, curativo não infectado, não contaminado, que a técnica de realização é mais simples, tá? E orientação, e apoio para a realização de administração do medicamento correta. Então, ele pode orientar e deve orientar também a família, sobre os horários de medicação, de acordo com o que está, prescrito, de acordo com o que está sendo informado para o paciente. Importante ressaltar que os agentes comunitários só vão realizar os procedimentos que precisam, de uma capacidade técnica específica se eles tiverem uma formação específica, respeitado uma autorização legal. Tá bom? Então, essa é a nossa aula sobre os princípios, sobre aquilo que é trabalho do agente comunitário de saúde, de acordo com o que está descrito na PNAB, na Política Nacional
de atenção básica que você já conhece, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Até mais!